Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do João Mendes Entrevista. Esse nosso espaço para conversar com gente que passou pelo que você está passando agora e que conseguiu a aprovação, conhecer como é que foi a jornada, a trajetória, a forma de estudo. Então, tenho certeza que vai ser mais um daqueles momentos inspiradores que vão te dar orientações, dicas práticas. Vai ser muito bom. Tá comigo aqui Rodrigo Melo. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite daqui. Pessoal, o Rodrigo, você já viu aí na imagem, né? O Rodrigo é juiz federal e a gente quer conhecer como é que foi isso aí. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Imagina, que isso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com você, com o pessoal. Legal. E para mim é uma honra estar aqui no ênfase. Muito bom, muito bom. Você estava, um pouquinho antes, você estava até falando assim que está voltando a casa, né? Você chegou a fazer alguns cursos aqui no ênfase. A gente vai chegar lá. Sim. Mas vamos lá, Rodrigo. Cara, a gente quer conhecer como é que foi a tua trajetória. Quando você entrou na faculdade, você já queria ser juiz federal? Foi uma coisa que surgiu depois? Depois da faculdade, como é que foi a tua trajetória até chegar para juiz? Você estudou e foi direto para a magistratura ou passou por outros cargos, outras funções, outras atividades? Enfim, a gente quer saber tudo. Minha trajetória não é tão linear assim, né? Que tem gente que entra já na faculdade sabendo o que quer concurso público, sabendo qual carreira e já se prepara desde o primeiro período, né? E comigo não foi assim. Meu início na faculdade, a gente chega um pouco perdido, sem saber muito bem o que está fazendo ali, com ritmo de ensino médio. E o que eu fui me identificando mais foi com a carreira acadêmica. Então, foi esse o meu processo dentro da faculdade, me especializar em uma área para desenvolver pesquisa acadêmica. Então, eu fiz todo o percurso acadêmico na graduação. Então, lá no começo, eu já fui monitor de alguns professores, depois eu fiz projetos de iniciação científica, então eu ficava sempre envolvido com esse contexto acadêmico. E foi isso que marcou muito a minha graduação. Depois, lá no concurso, isso teve uma repercussão, porque em toda a graduação eu procurei me especializar no estudo de uma disciplina que era Direito Constitucional. Então, todas essas coisas que eu fiz de monitoria, de iniciação científica e de carreira acadêmica foram voltadas para a área de Direito Constitucional. Então, eu lia muito, até negligenciava algumas disciplinas, o estudo, fazia o mínimo para ser aprovado, para ler o que eu gostava. Então, eu me dava esse luxo na faculdade, de estudar o que eu gostava. E não tinha, pelo menos explicitamente, eu não reconheci em mim essa vontade de fazer concurso público, ou de entrar na carreira pública. Eu queria terminar, fazer mestrado, fazer doutorado e continuar na carreira acadêmica. Foi esse o meu projeto ao longo de toda a minha faculdade, ao longo de toda a graduação. E eu formei e foi esse o caminho. Terminei a graduação e fui fazer o meu mestrado. E aí, no curso, no meio do mestrado, vendo algumas coisas, como é que funciona a carreira acadêmica, no Brasil, as restrições, as limitações que existem, até mesmo para você chegar primeiro, a uma universidade pública, como docente, que era o que eu pensava, porque eu fiz graduação, fiz mestrado, todos em universidade pública, então o meu pensamento sempre era esse. Então, vi essas limitações e despertou em mim, em um determinado momento, eu não consigo falar o que foi que aconteceu. Que teve essa virada de chave que eu deveria, e aí o ponto foi, olha, eu não vou abandonar minha carreira acadêmica, mas eu preciso fazer alguma coisa além da carreira acadêmica. E o concurso que logo me veio à mente, até pela ligação das coisas que eu gostava de estudar, que era direito público, direito constitucional principalmente, foi a advocacia pública. Então, essa virada de chave foi aí na época do mestrado, em que eu pretendia aliar a carreira acadêmica com um concurso para a advocacia pública. E foi isso que eu fiz. Assim que eu terminei o mestrado, eu já comecei a dar aula. Comecei a dar aula em faculdades, em algumas faculdades, e, paralelamente, estudar para o concurso ou concursos de advocacia pública. Então, foi um processo
um pouco uma transição do ambiente acadêmico, desses estudos acadêmicos, que são mais teóricos, para um estudo mais direcionado para concurso público aí na advocacia pública. E o que me auxiliou também muito nesse começo para concurso público, para esse concurso de advocacia pública, para esses concursos de advocacia pública, foi a docência. Eu comecei a dar aula de algumas disciplinas em faculdades menores, e a gente era demandado para dar aula de mais de uma disciplina, né? Então, a faculdade te contrata e você não pode ficar lá só dando a sua aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, da sua disciplina de direito constitucional. Você tem que atender a instituição da melhor maneira possível. Eu fui começando a pegar outras disciplinas, e isso era importante para mim também, para me firmar e para me desenvolver melhor como docente. Isso foi me ajudando muito na preparação para concurso. Eu procurava pegar as disciplinas que eram mais relacionadas com o concurso que eu ia fazer. Então, eu comecei lá atrás, eu comecei a dar aula de direito tributário, comecei a dar aula de direito processo civil, e acabou que a aprovação para a advocacia pública veio até que rápido. Um concurso que era, para mim, foi muito bom, que eu sou de Goiás, e eu fui aprovado no concurso para procurador do município de Goiânia. E nesse momento que eu fui aprovado, eu estava num ritmo bom de estudo, a minha ideia não era parar por aí, eu queria continuar fazendo concurso de advocacia pública, fui aprovado em outras advocacias públicas, em Procuradoria Municipal, Procuradoria de Campinas, fiquei muito bem colocado, e chegou o momento que eu pensei, já como procurador do município, há algum tempo, aliando a advocacia pública com a carreira docente, que eu pensei que eu estava num bom nível de estudo. Eu percebi isso, que eu já estava com uma bagagem muito boa de estudo para esse bloco de disciplinas que compõe os concursos normalmente de advocacia pública, né? Direito público, de uma forma geral. E aí também aquelas outras viradas de chave que acontecem na vida, né? Não sei se pelo exercício da advocacia pública ou por alguma outra circunstância, mas eu procuro atender esses sinais que a vida me dá. E eu decidi que, com essa bagagem que eu já tinha, que eu estava bem para a advocacia pública, eu decidi estudar para a magistratura e, particularmente, para a magistratura federal. Continuando essa ligação lá com a origem, desde do começo da minha faculdade, dessa ligação com o direito público, essa que é a minha relação principal com o direito, sempre foi nesse âmbito do direito público, e por isso a Justiça Federal. Então, foi essa lógica, essa foi a minha transição, né? Primeiro, carreira acadêmica exclusiva, depois procurei aliar com advocacia pública, e em determinado momento passei ao estudo para a magistratura federal. Entendi, interessante. Deixa eu, inclusive, pegar carona nessa questão da sua vida acadêmica, do estudo acadêmico, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com quem vivenciou isso. Eu tenho muitos alunos que chegam para mim e perguntam assim: professor, estou pensando em fazer um mestrado, isso enquanto está estudando para concurso público, né? Então, pensa em conciliar as duas coisas. Quando eu tento desenvolver mais a conversa, entender o porquê, invariavelmente, o porquê de fazer mestrado cai em 2 grandes pontos. Um prazer pela vida acadêmica, e talvez até uma certa romantização da vida acadêmica, né? E uma questão financeira. A pessoa cria a ideia de que, ao fazer o mestrado, isso abriria portas para ela na vida acadêmica, né, como professor, e que isso poderia ser uma fonte, por exemplo, de renda em que ela poderia, viver, enfim. O que você acha disso? As minhas perguntas são: o estudo acadêmico, ele é conciliável com o estudo para concurso público, em geral, né?
Óbvio que, assim, se a pessoa tiver 12 horas por dia para estudar e tempo ilimitado, enfim, é outra história. Mas, em geral, né, para uma pessoa normal, uma pessoa média, você acha que é conciliável? Primeira pergunta. Segunda pergunta é: o mestrado, ele é isso tudo que as pessoas pensam em relação a abrir portas profissionais e possibilidade da pessoa ter uma boa fonte de renda, enfim. Qual é a tua experiência sobre isso? Bom, a minha experiência foi uma coisa depois da outra. Né? Tá. Eu não conciliei em nenhum momento esse estudo de mestrado com o estudo para concurso público. Tá. Se eu pudesse dar uma dica para alguém ou um conselho, é que eu acho que é até um problema físico a pessoa conciliar os dois. E físico por quê? Porque é um desgaste físico o estudo. Né? Então, você passar, não sei lá quantas horas estudando, seja que, digamos, você tenha 12 horas por dia disponível, 6 horas para o mestrado e 6 horas para concurso público, é possível conciliar, pode fazer um mestrado, pode se preparar bem para o concurso fazendo essa divisão de horas, pode, mas é difícil fisicamente e também psicologicamente, eu acho. Eu acho conjugar essas coisas ao mesmo tempo muito difícil. O que normalmente eu... Pois não. Eu concordo contigo. E acho que as pessoas têm uma ideia de que o estudo para a vida acadêmica, para o mestrado, e o estudo para o concurso, eles vão ser aproveitados. Eu tenho uma opinião sobre isso. Você acha que aproveita, assim, aproveita mesmo? Não estou falando assim, aproveitar alguma coisinha sempre aproveita, mas assim, por exemplo, o que você estudou para constitucional no mestrado é um conteúdo que realmente fez a diferença? É o tipo de estudo que você precisa para concurso público? Não, assim, não tem nada a ver. Tá. Absolutamente nada a ver. Eu estou dizendo da minha área, mas de outras áreas também, que eu convivia no ambiente, assim, e você vê que no mestrado você se aprofunda em um ponto. Então, digamos que você pega lá de constitucional um ponto, teoria dos direitos fundamentais, de um edital enorme para concurso, digamos, para o concurso de magistratura. No mestrado você vê ali um ponto dentro desse ponto, né? Dentro da teoria dos direitos fundamentais, você vê uma coisa bem específica e tal, então... se muito uma questão do concurso, de todas as fases que você vai fazer, o mestrado pode ter te ajudado. Não vou dizer que não acrescenta. Acrescenta, principalmente em termos de repertório. Eu uso essa palavra repertório mais e muito para a prova, aconselhando e conversando com o pessoal que está se preparando, para quem vai fazer prova dissertativa e prova oral. Então, a carreira acadêmica te dá um repertório que pode te auxiliar nessas fases. Então, se você faz uma citação, faz uma referência de um autor que você tem contato ou que tem familiaridade e tem condição de encaixar ali naquela resposta, maravilha, você está demonstrando que tem repertório e isso vai ser, de uma forma geral, bem visto pelo examinador. Obviamente que você não estiver forçando também alguma coisa para colocar ali. Mas, então, é muito pouco o esforço, o proveito que tem pelo esforço que faz. Então, você fazer um mestrado para ter um ponto desse que eu estou chamando de repertório, eu acho que não compensa, não é uma estratégia, não me parece uma estratégia muito interessante. Perfeito. E no aspecto profissional / financeiro na vida acadêmica, qual é a tua impressão? A realidade que eu me inseria nesse contexto já é de alguns anos atrás. Tá. Isso eu estou falando de 2014, eu terminei o mestrado e comecei a dar aula. Então, eu sei se é uma peculiaridade regional, uma especificidade aqui da minha região, mas eu consegui me inserir com certa facilidade nas faculdades aqui da região. Então, comecei a dar aula, eu poderia completar a minha carga horária dando aula, e isso, financeiramente, para mim, era satisfatório. Eu conseguia me manter, conseguia fazer as coisas que eu queria, e também conseguia ter o meu tempo para estudar. Quer dizer, eu não precisava advogar. Então, o que muita gente faz, quando forma, tenta conciliar, é com a advocacia.
a atividade docente, eu estudava para preparar a aula, eu estudava para dar aula e também tinha o tempo de estudar para concurso público. Então, isso, para mim, foi bem interessante, porque eu estava fazendo uma coisa ali, preparando para dar aula, preparando minhas aulas, estudando, e automaticamente eu também estava estudando para concurso público. Então, isso, para mim, foi interessante. Um ponto sobre essa questão financeira, e também ali do mestrado, também, né, a gente fica procurando ajudar as pessoas que estão nessa fase, ou que estão com essas dúvidas, com esses dilemas. O que eu acho importante, não vou dizer que é a regra e tal, mas é que a pessoa, nesse momento, que saiu da faculdade, que está se preparando para concurso público, eu acho importante, pelo menos para mim foi, para muitos colegas também, que a pessoa trabalhe. Em alguma coisa, não precisa ter um trabalho que demande tanto tempo, que seja uma dedicação muito extenuante, pelo contrário, senão você não vai ter nem condições de concurso público, mas para mim sempre ajudou bastante, tanto em termos para arejar a mente, de ficar, se acordar e ter que sair de casa, conversar com pessoas, porque aquele ritmo, pelo menos para mim, não funcionava, de ficar em casa todo dia ali naquela rotina, se preparando para concurso público. Então, tem esse aspecto psicológico de arejar mesmo, e tem também um aspecto de aprendizado. Eu já advoguei também, por um período, tanto na advocacia pública quanto na advocacia privada, e você pega um processo, normalmente, você não vai esquecer a matéria que você trabalhou ali naquele processo. Então, é uma regra do Código de Processo Civil que você utiliza para fazer um recurso, para aplicar naquele caso, e isso, você vai lembrar daquele problema, vai lembrar daquele caso, vai lembrar daquela solução, você vai estudar aquele caso, isso também pode te auxiliar. Então, se possível, eu sei que tem gente que não é possível, tem gente que quer estudar logo para passar logo, fazer essa conciliação entre uma atividade profissional e o estudo. Isso, pelo menos para mim, eu achei que foi bem produtivo. Eu acho bem legal isso, porque assim, cara, você passou por isso, né? Assim, e você comentou isso agora, que é o aspecto psicológico. Né? A pessoa, ela senta para estudar e ela não tem uma atividade profissional, ela tem que ter, na minha experiência aqui de aula, de lidar com muitos alunos, milhares de alunos há 20 anos, acho que ela tem que ter um elemento emocional um pouquinho mais elaborado, porque, assim, é pesado, né? Você fica ali horas estudando, andando, é aquela sensação de que você está andando, e, entre aspas, não está saindo do lugar, né? Você vive financeiramente falando porque alguém está te ajudando, seja os pais, seja o cônjuge, seja quem for, né? E isso, ao longo de um período de tempo, começa a gerar uma dor emocional, psicológica, que as pessoas não anteveem, né? Que acham que vai ser tranquilo, mas que a minha experiência mostra que não é tão tranquilo. Então, eu gosto dessa tua dica, e eu sempre falo, olha, você quer muito a magistratura federal e está começando agora, pensando que é, por exemplo, uma jornada de 4, 5 anos, dependendo aí, por que você não considera também a possibilidade de fazer algum concurso no meio do caminho? Né? Perfeito. Que, de repente, pode te dar uma base. Você não vai desviar o teu foco, você vai continuar estudando. O que você está estudando para esse concurso vai aproveitar depois, porque conhecimento de legislação, conhecimento de jurisprudência aproveita. E você vai ter, inclusive, uma atividade profissional que vai te dar fôlego e suspiro financeiro para você passar com conforto, né? Então, eu gosto desse conselho, né? Legal. Não, eu acho bem interessante mesmo conciliar. Mas é aquele negócio, né? Cada um. Vai ter a pessoa que vai conseguir e a pessoa que se prepara rápido, que consegue se virar bem. Mas, de uma forma geral, eu acho que eu compartilho dessa mesma impressão aí que você tem. Legal. Aí, voltando para a jornada de concurso, especificamente, você passou na PGM Goiânia, entendi que você tomou posse, assumiu. Beleza. Fiquei 3 anos lá, se não me engano. Ficou 3 anos lá, tá, legal. E aí, nesse período, você foi fazendo outros concursos também para advocacia pública,
até que chegou um momento que você resolveu virar o estudo para a magistratura. Isso. Ali, quando eu estava fazendo o concurso, o da PGM Goiânia, quando eu tomei posse na PGM Goiânia, aí eu parei. Tá. A partir do momento que eu fui chamado, porque eu fui aprovado e não fui chamado imediatamente. Então, teve uma certa demora, e nesse momento eu parei de estudar para concurso público, para advocacia pública. Porque eu estava na minha cidade, estava em Goiânia, a minha esposa trabalha em Goiânia, morava em Goiânia, então eu fiquei um pouco sem o porquê, e eu acho que esse é o ponto, né? Sem o porquê de estar estudando para outra advocacia, outro concurso de advocacia pública. Acho que esse foi o ponto importante para mim, né? Poderia outras procuradorias municipais, estaduais e até a AGU também ter uma remuneração mais interessante, mas para mim teria o outro lado da balança, né? Eu teria que sair de casa. E aí que foi esse ponto, né? Se for para sair de casa, vai ser para ser juiz federal. Então, teve essa conversa em casa, né? Vou ficar aqui, para mim estou satisfeito na procuradoria, vou continuar meus estudos, vou continuar na carreira acadêmica, ou se não, eu vou aproveitar essa bagagem que eu estou, e aí né, talvez seja um sonho, ou fosse um sonho, que eu já alimentava dentro de mim, e que eu resolvi assumir ali naquele momento, né? Eu tinha esse trabalho que me dava esse suporte, e também tinha a possibilidade de estudar, para complementar o estudo e direcionar a partir daquele momento para a magistratura federal. Então, fiquei na procuradoria por 3 anos, até assumir na magistratura federal. Legal. Então, quanto tempo... As pessoas me fazem muito essa pergunta, né? Quanto tempo até passar? Então, são 2 perguntas. Quanto tempo você levou para chegar na PGM, no momento que você começou a estudar para a advocacia pública ali? Você terminou o mestrado, foi para docência, começou a estudar para a advocacia pública. Quanto tempo até passar na PGM? E aí você entrou na PGM, ficou ali um período sem estudar, depois voltou a estudar, e dessa volta de estudo até passar, foi quanto tempo? Eu tive uns intervalos, acho que mais ou menos de 6 meses nas duas casos. Tá. Eu terminei o mestrado, e eu lembro das datas que são marcantes para mim, volta e meia eu me refiro a elas. Eu terminei o mestrado de 2013 para 2014. E aí terminei no início ali de 14, no meio de 2014, eu fui estudar para procuradoria, para advocacia pública. Então, comecei a dar aula, pegar as disciplinas e direcionar meu estudo para advocacia pública. Isso no meio de 2014. Eu tomei posse na PGM em setembro, outubro de 2016. Então, foi aproximadamente 2 anos para a posse. Mas, para o concurso em si, deve ter sido 1 ano e meio, aproximadamente. Eu fiz foi quando foi feita a prova e eu tive aprovação. Então, foi as datas, mais ou menos isso. 2 anos do início, metade de 2014, até 2 anos para a posse, ali em meados de 2016. E aí isso na PGM. E aí na magistratura. E aí depois teve o intervalo de PGM também, que eu entrei na PGM, a gente começou a se ambientar, e até eu tomar a decisão de que queria continuar, também foram aproximadamente 6 meses. Aproximadamente 6 meses, que aí eu passei a continuar o estudo e direcionar para a magistratura federal. Então, era bem definido o que eu queria. Eu só sairia dali para a magistratura federal. E até você, desse momento, 6 meses depois desse momento que você começou a estudar, até passar, pela minha conta aqui, se você ficou 3 anos na PGM, foi 2 anos e meio, mais ou menos, de tempo de estudo para a magistratura. É isso aí. Então, eu comecei em 2017, e lá em meados de 2019 eu tomei posse como juiz federal. Tá. E é um concurso muito longo, né? É um concurso longo, Então, assim, se a gente somar, a gente está falando de 4 anos de estudo, com esse intervalo. Vamos botar da seguinte maneira, eu vou até ignorar o primeiro intervalo lá do mestrado, né? Vou botar, no momento que eu começo a estudar para PGM,
depois você tem um intervalo de 6 meses, quando você toma posse ali, depois você volta a estudar. Então, tirando esses 6 meses, se eu fosse botar tudo junto, um período de aproximadamente 4 anos. Isso é interessante, porque assim, a média, eu faço essa entrevista com, já são dezenas de pessoas, já tem mais de 100 entrevistas, né? E eu quase sempre pergunto isso. E eu já fui botando uma planilha e para ver a média. A média é 6 anos. A média é de 6 anos. Por que a média é 6 anos? Porque tem muita gente que leva 8, 10 anos, porque estuda, trabalha, tem filho, tem não sei o quê, não sei o quê, e aí vai estudando e conforme até passar. Enfim, você conseguiu em 4 anos. O que é um tempo bom, considerando essa média, esse histórico que eu tenho feito. Só que tem um detalhe aqui que as pessoas não podem esquecer, é que por isso que eu perguntei o negócio da vida acadêmica, que você fez o mestrado. Ainda que o mestrado, o conteúdo em si do mestrado não seja exatamente o conteúdo de concurso público, mas você comentou uma coisa e eu vou acrescentar outra, que é aumentou o teu repertório. Isso acho que isso faz uma diferença na hora do estudo. E eu acho que desenvolveu uma habilidade de raciocínio jurídico um pouco mais apurada, que faz com que, eu percebo isso, quem vem da vida acadêmica, primeiro, tem uma dificuldade de se adaptar, mas na hora que se adapta, a capacidade de raciocinar juridicamente é um pouco mais elaborada, e isso, de certa forma, ganha tempo, né? Então, você estudou 4 anos, mas você já trouxe uma bagagem importante que foi a vida acadêmica, dar aula de diversas matérias ao mesmo tempo, isso ajuda no aprendizado, né? Muito bacana. Tem um ponto que eu acho, assim, pelo menos eu nunca vi ninguém falar do que a vida acadêmica ajuda no concurso, né? Pelo menos, e principalmente quando você é professor e dá aula e elabora a prova, é ter a malícia da questão, principalmente questão objetiva. Você que elabora uma questão objetiva, quando a gente elabora, a gente sabe o que está querendo pedir ali naquela questão, qual que é a pegadinha que a gente está colocando ali, ou qual que é a casca, né, de banana para a pessoa escorregar. E você pega uma questão de concurso, você lê, o que será aqui, e aí tenta se colocar na cabeça de quem elaborou aquela questão, né? O que será que a pessoa está querendo aqui? Exato. Então, essa malícia de fazer prova me ajudou bastante essa experiência. Malícia de prova. Nesse período de retorno ao estudo para a magistratura federal especificamente, você fez mais de um concurso de magistratura? Fez só um e já passou? Conta aí esse histórico aí de prova. Eu diria, assim, que eu sou até um pouco bem disciplinado para isso, né? E disciplinado, eu acho que não é nem a disciplina do estudo, é definir o objetivo que eu quero. E se eu definir o objetivo, eu vou fazer o estudo certeiro para aquilo, né? Então, eu queria advocacia pública, então eu me envolvi nas disciplinas e fui a fundo ali. E para a magistratura, a mesma coisa, magistratura federal. Eu me aprofundei e fiz o que tinha que ser feito, né? Tem umas disciplinas que eu nem estudava na época do concurso para a magistratura federal. Então, e aqui é a ligação que eu faço da época acadêmica, né? Que, por exemplo, o direito constitucional é uma disciplina que eu nunca estudei em todo esse período, de 4 anos de estudo para concurso público. As disciplinas que eu dava aula, também não estudava para concurso. Então, não estudava direito tributário, não estudava processo civil, nada disso. E aí, eu considero que foi relativamente rápida a minha aprovação na magistratura federal, porque foi o primeiro concurso que eu fiz. O primeiro edital que saiu foi do TRF3 e eu fui aprovado já no primeiro concurso. Muito bom, muito bom. Muito legal isso que você está falando, porque assim, cara, se você não estudava constitucional, tributário e processo civil para a magistratura federal, tipo assim, você já, entre aspas, dominava, ou praticamente dominava, 3 das matérias com maior volume de questões e mais difíceis da magistratura. Então, foram 4 anos e meio que você pode se dedicar muito mais, 4 anos e meio não, 2 anos e meio, né, de magistratura,
você pode se dedicar mais para outras matérias, inclusive, imagino, penal e processo penal, que você deve ter tido uma certa defasagem exatamente por causa do estudo da PGM, né, da advocacia pública. Foram as coisas por isso que eu digo que a importância de ter o objetivo traçado, né? Se eu queria magistratura federal, o que eu precisava, qual que era a minha deficiência, ou o que eu teria que correr atrás? Era penal e processo penal, o grosso, e direito previdenciário, que também é muito importante para a magistratura federal. Então, o que eu estudava, o que eu gastava mais tempo, maior energia nesse período de preparação para a magistratura federal, eram essas disciplinas. As outras que eu não citei, eu também estudava, mas não era com tanta energia. Eu fazia revisão constante, me atualizava de todas as formas recomendadas, fazia questão e tudo mais, por exemplo, direito civil, direito comercial, mas o foco mesmo, onde eu tinha que me preparar mesmo, era direito penal, processo penal e direito previdenciário, que eram importantes para mim no concurso que eu queria. Perfeito, muito legal, muito bacana. Vamos então. E aí você passou no TRF3, mas depois você removeu, foi isso? Isso. Passei no TRF3, fiquei lá um período do vitaliciamento, até que teve uma oportunidade de um colega da primeira região, que era de lá, ele é de São Paulo, e eu sou daqui de Goiás. E aí a gente fez, na Justiça Federal já era possível fazer a permuta, antes da emenda constitucional que ampliou isso agora para toda a magistratura, né? Então a gente fez essa permuta. Muito bacana, muito bacana. Aliás, é bom o pessoal saber disso, né? Assim, é possível você fazer são 6 regiões do TRF, você pode fazer e depois você conseguir ou uma remoção ou uma permuta, né? Para a região que você quer. Bacana. Vamos falar sobre o teu método de estudo, cara. O que você fez que, em termos de estudo, forma de estudar, que para você deu certo? E o que você fez que para você não deu tão certo? Você tentou, mas não foi tão legal e mudou, enfim. Como é que foi? Imagino que ao longo desse período você deva ter até mudado algumas vezes. Tipo assim, começou de uma forma, depois foi mudando, adaptando, enfim. Fala um pouquinho como é que foi. Eu acho que é até um modelo que já está arcaico, né? Mas às vezes eu vejo que tem gente que ainda usa, né? Que é escrever no papel. Então eu tinha um fichário, o meu estudo, o meu material de estudo era o meu fichário. Então, se eu lia alguma coisa por fora, uma doutrina, uma sinopse, eu tinha que levar isso para o meu fichário. Por quê? Porque é lá que eu sabia onde estavam as coisas e lá que eu fazia a minha revisão. Então, eu tinha esse hábito de manter, de fazer a anotação. Acho que foi vindo o fichário da graduação, foi ficando, e aí eu fui adaptando ele para o concurso e ficou. Então, o meu método de estudo é levar o conteúdo para o fichário, anotado, e aí é aquela loucura, né, do fichário. Só você que entende o que você está escrevendo. A sua bagunça ali do seu fichário, suas anotações, é seta para lá, é X, que o negócio foi revogado, e aí é a lei que foi revogada, e agora é a lei nova, e aí você faz um X, faz uma seta, joga para a página, joga embaixo, coloca outra página ali. Mas isso, para mim, era importante, 1, pela revisão, e 2, pela memória visual. E também é uma característica pessoal, né? E aí cada um tem a sua. E, para mim, a memória visual era importante. Eu sabia onde estava no fichário a anotação da súmula tal sobre aquele caso. Então, eu sabia que estava lá no final da página, lá no cantinho, tem uma súmula que incide aqui nesse caso. Então, eu tinha essa memória visual. Mas o que eu quero ressaltar, o que eu acho importante ressaltar do fichário, e aí pode ser qualquer coisa, né? A pessoa tem um PDF, ou tem um material, hoje, enfim, os recursos são muito diferentes. Mas é você voltar a esse material constantemente. Então, todo dia que eu sentava para estudar, a primeira coisa que eu fazia era revisar alguma coisa. Então, o método que eu encontrava, e até para não ficar maçante, ou que eu desenvolvi, digamos que hoje é o dia de estudar direito penal. Então, antes de começar a estudar direito penal, eu vou revisar direito civil.
Então, eu pegava o meu fichário e ia avançando. Eu não revisava direito civil inteiro no dia, mas eu revisava, sei lá, umas 10 páginas do fichário no dia, memorizava aquilo, e era aquilo, né, de memória visual. Memória visual ali do meu fichário, e aí depois eu terminei minha revisão, aí iria estudar o direito penal, e aí, já que eu falei do direito penal, e aí eram as disciplinas que eu praticamente comecei do zero, nesse momento de preparação para a magistratura federal. Então, aí eu ia, para penal e processo penal particularmente, o método que eu achei mais interessante foi de videoaula. Então, eu peguei um curso começando do zero mesmo, o penal e o processo penal, e aí ia fazendo as videoaulas, mas levando as videoaulas para o meu fichário, porque depois eu ia ter que revisar aquilo que eu estava trabalhando. Então, eu sempre tive esse hábito de escrever, de tomar nota das aulas, do que eu lia, de doutrina, de jurisprudência, de legislação. Então, esse era o meu método. Então, eu tinha um cronograma, ao longo de toda a semana, inclusive no fim de semana, de fazer o estudo de uma matéria e aliar o estudo dessa matéria com a revisão de outra. Então, tinha lá... Não era só isso, eu tinha o dia do informativo, o informativo, que é uma coisa que eu achava mais leve, eu deixava para o fim de semana. Uma matéria ou outra, já em outras fases do concurso, eu deixava para o fim de semana, as coisas que eram mais agradáveis para mim, eu procurava deixar mais interessante alguns momentos, assim, que para mim era quase que um lazer de fazer. Legal que você falou do fichário, porque, assim, tem gente que pergunta, pô, professor, mas isso não leva muito tempo? Pô, veja que você levou 2 anos e meio, né? Não foi tanto tempo assim. Depende muito também de como a pessoa escreve, né? Do volume de informação que ela coloca ali. Pelo que você falou, né? Que é no bom sentido, né, uma bagunça, né? Coloca ali uma setinha para cá. Eu também gosto muito disso, tá? Por isso que, por exemplo, você tá falando aí, eu tô anotando aqui no papel, né? Assim, tô na mesma lógica. Eu vou anotando e eu vou botando a mesma coisa. Eu ponho uma setinha, puxo para cá, um subitem, puxo... Mesma lógica. Porque a vantagem disso, Rodrigo, é que isso é um estudo ativo, né? Não é o passivo. Tipo assim, eu estou recebendo uma informação da videoaula ou de uma leitura de PDF. Eu estou recebendo e colocando para fora aquilo que eu recebi. Esse estudo ativo já é uma forma de fixação muito boa, né? E adorei o que você falou de começar e fazer a revisão do que leu antes, né? Uhum. De outra matéria. Então, fazer uma breve revisão e aí avança o estudo. Breve revisão. Então, estou entendendo que você fazer revisão praticamente todos os dias ou praticamente todos os dias? Todos os dias. Só o dia que não era desse estudo hard, digamos, né? Ah. Que é a leitura de informativo. Eu vou dar um exemplo desse estudo que não hard, né? Um estudo soft. Já na segunda fase, para a prova oral, eu peguei os livros dos membros da banca e ia ler. Então, isso para mim, eu estava estudando para o concurso, estava, voltando àquela palavra, aumentando meu repertório, para entender como é que as pessoas raciocinavam, como é que as coisas que elas tinham interesse, e ficava lendo isso. Então, isso eu não tinha esse compromisso de revisão, então era um estudo mais leve, então não tinha essa disciplina. Mas de segunda a sexta, como eu já estava trabalhando na procuradoria, meu estudo era à noite, antes de começar o estudo, eu fazia revisão. Interessante, só fazer um comentário aqui rápido, que é o seguinte: quando você falou na prova oral, você foi pegar o livro, né, dos examinadores, rapidamente, fazendo um paralelo aqui com a vida acadêmica, quando eu fiz a minha dissertação no mestrado, eu entreguei, né, e aí fui marcado para eu ir lá fazer a defesa, enfim, a apresentação, defesa, e lá em Coimbra, a dinâmica, assim, de sempre, de forma geral, as universidades procuram fazer isso, né? Sempre chamam alguém de fora da própria universidade para ser o principal arguente, né? Então, eram 3 pessoas na minha banca, foram 3 pessoas, e o principal arguente era um cara de fora, era da Universidade de Lisboa. E aí, o que eu fiz? Como eu não tinha como ter acesso, isso já tem alguns anos, já tem uns quase 20 anos. Então, como eu não consegui aqui no Brasil ter acesso ao livro dele,
eu fui para Coimbra 2 semanas antes da data, cara, eu falei assim, deixa em 2 semanas, deixa eu pelo menos dar uma visão panorâmica aqui do que o cara pensa, né? Só para ter uma noção, né? Sim. Cara, Rodrigo, quando eu cheguei lá, que eu fui ver a tese de doutorado do cara, eu era o primeiro candidato de mestrado que ele ia arguir, né? Então, assim, o cara tava assim, com a faca nos dentes, né? E quando eu peguei a tese de doutorado dele, pasme, eram 1.600 páginas. 2 livros, um volume de 1.000 e outro volume de 600 páginas. Cara, aí é um exemplo para mostrar como o estudo acadêmico não tem nada a ver com o estudo para concurso público. Né? Só um parênteses aqui que você falou, isso me fez lembrar. Né? E essa leitura que eu fazia era uma leitura, assim, despretensiosa, assim, eu não queria me aprofundar. Normalmente é dissertação e tese de mestrado, né, dos membros da banca, que eles transformam em livros. Exato. Mas para falar um pouco da mesma coisa. É bem menor, né, enfim. Sim. Dá para você fazer não uma leitura dinâmica, né, mas, assim, selecionar alguns capítulos que sejam mais relevantes, enfim. É diferente, é verdade. Cara, o que você fez que você não acha que é uma boa prática, ou pelo menos não foi bom para você? Tem alguma coisa que você, ou que você viu com colegas, falou assim, cara, isso aqui não é um bom caminho? Que sirva como uma espécie de alerta para o pessoal, tipo assim, olha, cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode ser perigoso. Não necessariamente comigo, mas o cuidado que eu acho que tenha acontecido comigo, né? Não necessariamente que tenha acontecido comigo. Mas o que eu já vi gente ficar pelo caminho é a reprovação, né? O cuidado com como processar uma reprovação. E há reprovação e reprovação. E tem reprovação que dói, né? Dói. Assim como a aprovação que você passa, a minha prova do TRF3, a prova dissertativa, eu passei no limite. Foi o 6 que salvou. Então, é o que eu precisava, né? E poderia ter sido 5,8 e teria doído bastante. Então, como é que eu iria processar essa reprovação, né? Tem gente que fica pelo caminho por isso, por essas derrotas, e a pessoa está muito preparada. Então, perfeito. Às vezes o concurso dela seria o próximo e ela fraqueja ali. Eu sei que deve ser um momento difícil, tem que respirar, talvez dê um intervalo, mas se esse é o objetivo, a reprovação faz parte aí do trajeto. Muito bom. Eu sempre conto de um caso de um aluno nosso que ele chegou na prova oral da magistratura, no TRF2, e ele perdeu na prova oral por meio ponto. Imagina, meio ponto. Só que, cara, ele, incrivelmente, na época a aula era presencial, no dia seguinte, seu resultado, por acaso a aula era minha, e ele estava sentado normalmente assistindo a aula. E era engraçado que ele não anotava nada. O nome dele é Arthur. Ele não anotava nada, e ele ficava 100% do tempo da aula de braço cruzado, só prestando atenção. Parado, braço cruzado, prestando atenção. Não falava nada, não fazia nenhuma pergunta. No final da aula, ele chegava perto de mim, às vezes eu sentava com ele e a gente ficava debatendo direito, porque o cara já sabia muito. Mas ele foi reprovado por meio ponto. Só que ele continuou. No mesmo ano, ele passou para PFN, nem tomou posse. Chegou na prova oral do MPF, nem foi fazer, porque ele chegou na prova oral do MP estadual do Rio de Janeiro, que era de fato o que ele queria, e passou em primeiro lugar. Então, olha só, o cara reprovado na magistratura e no mesmo ano passou em primeiro lugar no MP. Você tem que ter cabeça no lugar, respirar fundo, absorver o golpe e seguir adiante. Excelente conselho, cara. Aprendizado, né? Fica o aprendizado, é difícil, assim, a gente falando para a pessoa que acabou de tomar essa reprovação, é difícil ouvir isso e processar, mas tem que ter perseverança no caminho que faz parte e tem que ter autocrítica também, né? Perfeito. Pela reprovação, você vê, olha, será que eu estou no caminho certo? Ou tem que mudar a rota, tem que rever o meu método de estudo. Então, tudo isso faz parte do caminho para a aprovação. Perfeito. Cara, então você falou sobre como era o teu método de estudo, né? Você tinha muita videoaula, fazia o seu fichário, você fazia revisão todos os dias.
E questões de prova, cara, você fazia? Como é que era? Não era de fazer muito, mas Uhum. questão de prova, questão entrava para mim no estudo menos rigoroso. Então, chegava um momento que eu estava cansado de estudar ou de alguma coisa, de assistir uma videoaula ou de ler alguma coisa, aí eu tinha essa válvula de escape, né? Uhum. Então, vou fazer umas questões, vou pegar uma prova e fazer questão. Mas eu não tinha um método para estudar a questão. Entendi. Então, Boa. para mim, eu não estava na minha rotina de estudo fazer questão, ainda que eu fizesse com certa frequência, mas não era algo que eu fazia sempre, não. Entendi. Então, ou seja, se eu tivesse que, numa frase, sintetizar o teu método de estudo, era fichário e revisão, né? Ou Isso. seja, você fazer o seu próprio material na forma escrita, seja numa aula, seja lendo alguma coisa, sei lá, né? Enfim, fazer o seu próprio material e fazer muita revisão, né? Perfeito, perfeito. Que é um estudo ativo e a revisão que é para retenção. Eu sempre falo isso, né? Uma coisa é aprender, outra coisa é reter. Às vezes você aprende, mas depois de um tempo você não reteve. Então a revisão serve para retenção. Cara, adorei. A gente está chegando no final aqui, Rodrigo, e aí a minha pergunta para você, na verdade, eu sempre faço um desafio aqui para o pessoal. E o desafio é o seguinte: imagina que o pessoal chegou aqui, aliás, pessoal, se já chegou até aqui, dá aquele like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, né, que tudo isso ajuda a gente a expandir, ganhar relevância. Mas aí o pessoal está aqui e o pessoal vai anotar uma frase sua e eles vão colocar essa frase na geladeira, na tela do computador, um post-it aqui na parede, enfim. É aquela frase, a pessoa assim, cara, eu tô mal, eu bati o olho nessa frase e isso vai me dar força. Que frase seria essa? Difícil, difícil. Mas Peguei desprevenido agora, hein? Não foi combinado, né? mas tem um verso da Cora Coralina que me acompanha sempre, né? Uhum. E que remete a essa situação de dificuldade e como você reage às situações de dificuldade. Uhum. E o verso é removendo pedras e plantando flores. Então, Uau. isso para mim é aquilo, né? Ela era de uma cidade aqui, a antiga capital de Goiás, hoje chamada cidade de Goiás, que é uma cidade com muita pedra, né? E passa aquele sintoma de se chega lá, às vezes com o sol muito quente, de alguma coisa seca, meio que não é muito acolhedor, né? Uhum. E como é que você reage a isso, né? A essas intempéries, a essas dificuldades, a esse árido. Depende de como é que você encara, né? Você plantar uma flor ali, que é o que ela fazia, a coisa pode melhorar bastante. E essa jornada do concurso não precisa ser tão negativa, né? Um momento que depois que você é aprovado, você quer apagar de sua vida, não é isso, faz parte, a caminhada faz parte. Muito bom. Cara, adorei isso. Eu confesso que eu não conhecia essa frase dela. Removendo pedras, plantando flores. É poético, mas é muito poderoso, né? Carrega muito significado dentro de uma frase tão simples, né? O que é a beleza da poesia é exatamente essa, né? Do termo poético, né? Que é você carrega muita simbologia, muito significado legal de uma forma bonita, elegante, legal. Cara, gostei, parabéns aí pela trajetória. Adorei ouvir aí teu método de estudo, a tua forma, enfim, tudo foi muito bom. E eu vou deixar para você se despedir da galera, falando diretamente com eles, dando a mensagem que você gostaria de ter ouvido. Bom, pessoal, eu disse aqui um pouco que não é uma jornada fácil, mas é um momento da vida de todos nós que vai ficar marcado para sempre. Né? O momento meu de estudo de concurso público ficou marcado, não só para mim, mas para toda a minha família, principalmente para minha esposa, que esteve junto comigo ao longo de todo esse período. Então, é uma vitória, se você tem alguém ao seu lado, é uma vitória conjunta. Então, se agarre em quem torce por você, quem está junto com você, isso faz muita diferença, ter alguém para te dar força. E persevere, né? Se é isso que você quer, depois vai valer a pena, você vai transformar a sua vida, você vai transformar a vida das pessoas que estão perto de você, você vai ter uma realização profissional, as dificuldades vão acontecer pelo caminho, não é fácil,
para quem foi aprovado não é fácil, até chegar e sair o resultado da prova, é o momento mais interminável possível, mas o momento em que você tem um resultado positivo, aquilo vai ficar marcado para sempre com você e com as pessoas que caminharam junto de você. Muito bom, muito bom. Obrigado. Perfeito, fechamento maravilhoso. Valeu. Gente, aquele abraço para vocês, foi um prazer estar com vocês. Não deixa de comentar, pegar esse vídeo, pegar esse link, manda para várias pessoas, que aí você ajuda, como eu falei, a expandir essa boa mensagem aí para todo mundo. Beleza? Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, cara. E aí, para a galera que não sabe, o Rodrigo já vai entrar aqui no nosso time. Estudou com a gente, né? Você tinha falado antes, né? Que chegou a estudar com a gente, fazendo alguns cursos. E agora está do outro lado aqui da prateleira, do outro lado do balcão, e trazendo essa carga de experiência, tanto docente quanto de aprovação, para a gente aqui, para o ênfase. Então, em breve, teremos o Rodrigo dentro aqui do nosso time. Muito bom. Valeu, pessoal. Forte abraço, Rodrigo, mais uma vez, abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Valeu.